Afinal, qual é o sentido da vida? Enfim, eu sou Felipe Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Se tem uma questão que mexe com a cabeça de muita gente, talvez é a questão filosófica mais importante de todas afinal, qual é o sentido da vida? Existe um sentido na vida? A vida tem sentido? Bom, vários teóricos tratam essa questão, mas o que eu mais gosto é um filósofo argelino, muito ligado à corrente francesa da filosofia, um filósofo chamado Albert Camus. Albert Camus tem um livro específico chamado O Mito de Sísifo, vou até deixar o link aqui na descrição, que é um livro que vale muito a pena ter e ler, e nesse livro ele já começa jogando uma pedrada pra gente. Afinal, por que a gente não morre? Por que a gente não se mata? Para ele, a questão do suicídio, já começa botando isso no começo da obra, a questão do suicídio é a mais importante dentro da filosofia. O que nos faz continuar vivendo? Para ele, toda pessoa que pensa tem que responder isso. Por que eu acordo e continuo vivendo? Essa é a grande questão pesada da filosofia pro Camus, e a resposta que ele dá para esse problema é muito bacana. Então, antes da gente falar, já adianto aqui, do mito de Sísifo, da resposta de Camus sobre essa pergunta que é maravilhosa a respeito do sentido da vida, eu já faço um convite a você. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma pergunta, alguma dúvida, você pode deixar aqui na caixa de comentários ou então ir lá no meu Instagram. Lá a gente pode conversar de forma mais espontânea. Mas enfim, chega de papo. Bora então entender, primeiro responder, tentar se perguntar, entender o que é esse problema em torno do suicídio, do sentido da vida e ver a resposta que o Camus dá a esse problema no mito de Sísifo. Bom, como eu já disse, no mito de Sísifo, Camus abre o seu pensamento, suas ideias expostas no livro com a seguinte pergunta. A questão filosófica por excelência é a questão do suicídio. Afinal, por que não nos matamos? Essa é a grande questão para ele. Por que nós não nos matamos? E isso tem a ver, obviamente, com o sentido da vida. No livro, Camus começa a esmiuçar a ideia de suicídio e do sentido da vida e do absurdo da vida. Para Camus, a vida não tem sentido, a vida é um absurdo, já adianto essa resposta dele, e uma vez que a vida seja um absurdo, o que a gente faz perante disso? Vinícius, não estou entendendo aqui o que você está falando de vida é um absurdo. Simples, imagine que a vida não tem sentido, não tem um prêmio no final dela, não tem uma vida após a morte, não tem nada disso. Imagina que a gente está jogado aqui no universo. Por que a gente continua vivendo? Essa é a grande questão ali, uma questão bastante existencial. E para o Camus, o absurdo diante da existência, ele leva a dois tipos de suicídio, e é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Para Camus, existem as pessoas que, quando notam que a vida não tem sentido, resolvem tirar a própria vida. Esse é um tipo de suicídio. Aquele suicídio das pessoas que veem que a vida não vale a pena ser vivida. Não vale a pena viver porque a vida não tem sentido nenhum. E tiram a própria vida. Mas há um outro tipo de suicídio para Camus, lembrando aqui que suicídio é tirar a própria vida, que é aqueles que acham que a vida, ou a vida não, na verdade não é a vida, mas algumas ideias são tão boas que vale a pena morrer por elas. Isso para Camus seria um outro tipo de suicídio, aqueles que se agarram a causas políticas, a causas religiosas e cometem um suicídio no sentido de dão a vida àquela causa, seja até mesmo morrer por ela, numa guerra, por exemplo, ou passar toda uma vida abdicando da vida em nome de uma ideia. E aqui a gente tem vários problemas, desde o suicida de um grupo terrorista, a aquelas pessoas que se prendem e deixam de viver em nome de uma religião. Então aqui isso tudo são formas diferentes de cometer suicídio, de abrir mão da própria vida. Mas eu volto à questão inicial. Se a vida não tem sentido, qual o problema nisso tudo? O que eu faço? Talvez seja a grande pergunta que a gente tenha que responder. O que eu faço perante isso? Uma vez que a vida não tem sentido, o que eu devo fazer? Eu devo tirar a minha vida? E aqui Camus vai lá na Grécia Antiga, nos mitos da Grécia, tentar nos dar uma resposta. Ele pega um mito bastante interessante, que é o mito de Sísifo, e para quem não entende, vou explicar daqui a pouco, mas pega do mito de Sísifo uma resposta a esse problema a respeito da existência humana. Para quem não lembra, o mito de Sísifo é o seguinte: Sísifo, em linhas rápidas aqui, ele foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra ao alto de um monte, uma grande, enorme pedra bastante pesada. Porém, toda vez que essa pedra chegava ao alto do monte, ela rolava novamente para baixo do monte. Então ele foi condenado a ficar eternamente rolando essa pedra ao alto do monte, lembrando que ele rolava no alto do monte, ela rolava para baixo de novo, rolava ao alto do monte, ela rodava para baixo de novo. Então ele tinha que ficar rolando essa pedra ao alto do monte eternamente. Vinícius, o que tem isso a ver com a questão que a gente está trabalhando? Simples. Esse mito ele nos dá a ideia de absurdo.
Por que, afinal, você vai ficar continuar rolando a pedra ao alto do monte sabendo que ela vai rolar para baixo de novo? Então, esse é o grande problema. Imagine você é Sísifo aqui. Você foi condenado a rolar ao alto do monte. Por que você vai rolar sabendo que quando chegar lá no alto do monte, lá no alto da montanha, a pedra vai rolar de novo para baixo? Por que você continua rolando essa pedra? Para Camus, esse mito, ele nos dá bem a ideia de absurdo. E para Camus, a vida é bastante assim. A vida é o eterno rolar a pedra ao alto do monte. Muitas pessoas se enganam, achando que o objetivo da vida é chegar, levar a pedra ao alto do monte. Como diz, viver até morrer, uma vida depois da morte. Só que elas não percebem que quando chega-se no monte, a pedra rola novamente para o início. Vou tirar aqui, que talvez muitos de vocês estejam ligados aqui, tentando pensar que eu estou fazendo uma crítica à religião. Essas pessoas que abrem mão da vida e esperando uma recompensa depois da vida, né? Vou morrer e vou para o paraíso. Não é somente isso. Tem muita gente que abre mão da vida, por exemplo, achando que depois que eu me formar na faculdade, eu vou viver. Depois que eu terminar meu doutorado, eu vou viver. Depois que eu passar no concurso federal para juiz, eu vou viver. Ou seja, esses objetivos que a gente coloca, esses sentidos que a gente dá à nossa vida, são, de fato, o cume da montanha. Isso agora eu não entendi. Muita gente abre mão de viver, às vezes, o instante, a vida, e coloca todo o sentido da vida no alto da montanha. E aí o Camus fala que isso é um grande erro, porque muitas vezes você passa anos estudando para passar no concurso e quando passa você vê que, cara, sua vida não está melhor nem pior, ela continua do mesmo jeito. Talvez com um salário a mais, com um pouco mais de comida, mas o grande sentido da sua vida não está aí. Eu vejo muitos amigos meus que passam anos na universidade, na graduação, mestrado, doutorado, para depois de 10 anos passar no serviço público, atingir o grande sonho de ser professor universitário, e quando atingem, nada mais nos serviu. Grandes pessoas que têm sonhos de terminar um doutorado ficam anos alimentando esse sonho, lutando, e quando conquistam o título de doutor, se perguntam, caramba, mas é só isso? Sim, a vida é só isso. A vida é uma sequência de só isso, e é isso que o Camus nos diz. E a grande ideia, a resposta de Camus para esse problema é o seguinte: a vida não tem sentido, a vida é um absurdo, você não será recompensado na linha de chegada, né? A vida não é uma corrida de Fórmula 1 que quando quem chegar primeiro ganha. E aí, para Camus, a grande saída para a ideia de suicídio, de absurdo da vida, uma grande forma de viver bem, é tentar imaginar Sísifo feliz. É preciso imaginar Sísifo feliz. É preciso que a gente encontre felicidade em rolar a pedra. Ou seja, é preciso que a gente encontre felicidade ao longo do caminho. Essa talvez seja a grande e brilhante tese do Camus a respeito do sentido da vida. E seja uma grande saída para a questão do suicídio, que ele mesmo propõe, um suicídio filosófico aqui. É preciso imaginar Sísifo feliz. E é preciso apreciar os cheiros, as cores e os sabores ao longo do caminho. Porque tão gostoso, né, quanto almoçar um bom prato de comida é apreciar os cheiros e os aromas quando você está cozinhando aquele prato, né? Então toda espera faz parte do processo, né? Todo flerte faz parte do namoro, todo sentimento faz parte do casamento. Então tudo isso é uma construção de sentido. O sentido não está no final, o sentido ele é construído ao longo do caminho. Enfim, essa é a saída de Camus para o dilema existencial da vida. Esse é o dilema do Camus a respeito do suicídio, mas eu acho lindo essa saída do Camus, recomendo a leitura, mas eu também já faço aqui uma pontuação importante. Nós estamos em setembro é o setembro amarelo, que eu não preciso dizer aqui o motivo, e já falo aqui diretamente com você. Caso você tenha algum problema ou esteja passando por alguma necessidade, procure sim auxílio na filosofia, por que não? Mas não deixe, em hipótese alguma, de procurar auxílio realmente com especialistas, com psicólogos, porque a vida não tem sentido e ninguém é de ferro e ninguém precisa realmente ter medo de buscar ajuda. Então é um momento muito importante, mas que a filosofia e toda a cultura e nossos debates também te sirvam para dar um sentido na sua vida. E se você gosta do canal, gosta de filosofia, gosta de conversar sobre literatura, arte, enfim, tá mais que convidado a curtir esse vídeo e seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente sempre traz aqui 2 vídeos novos para você.